discutir, tá bom? Tá bom, Bom dia a todo mundo, bom dia, Denise, tudo em paz, tranquila? Eu queria lembrar a todos vocês que hoje é domingo do Carnaval e hoje tem o desfile da primeira metade do grupo principal de São Paulo, tá bom? É virtual, mas tem. Vamos lá ver o vai. Minha escola, vai da Bela Vista. Passa a palavra para o Manuel, tá bom? Bom, mês de fevereiro. Tudo em paz? Todo mundo escutando? Em paz? Então tá bom. No dia 1º de fevereiro nasceu uma das nossas ícones que, infelizmente, tanto na história quanto na ideia, inclusive nas filosofias, embora ela não fosse filósofa, mas as falas dela são extremamente filosóficas, mas filosóficas do que a gente entende como epistemologias do Sul, né, que são filosofias assentadas na realidade no momento em que acontece. O que também vai casar bastante bem com uma das interpretações de Ubuntu, né? Na hora, então, tem dinâmica. Essa é Lélia Gonzalez, de quem Angela Davis diz assim, para nós, brasileiros, ela fala assim, por que vocês precisam me escutar, sendo que vocês têm Lélia Gonzalez e eu aprendi muito com ela? Então, 1º de fevereiro de 1955, nasceu essa grande negra, grande mulher antropóloga, militante do feminismo negro, e suas intersecções, antes que se falasse intersecções. No dia seguinte, em 1988, foi aprovada a Lei K.O., que altera algumas leis anteriores e passa a classificar o racismo como crime. É uma lei bastante boa, bastante específica, bastante pontual, que não é aplicada porque normalmente se traduz o crime de racismo por injúria racial e aí pronto, você paga uma cesta básica e está tudo certo. Parece que agora a coisa está ficando mais afinada, né? Porque a televisão agora não está deixando escapar muito e o testemunho não é mais só do ofendido. Agora você começa a ter provas visuais. No dia 19 de fevereiro de 1919, ou seja, 19, foi realizado em Paris o primeiro Congresso Pan-Africano. Esse congresso, eles começam com W.E.B. Du Bois, que a gente também não tem estudado muito e precisaria, né? A gente tem falado muito dele, mas pouco. Um dos ícones do panafricanismo e também ícone da negritude. Dia 26 de fevereiro de 1885 foi encerrada a Conferência de Berlim de funesta memória. Nesta conferência, os países europeus dividem entre si a África, muitos deles sem que ninguém tenha ido à África nunca. Então a África passa a ser terra de ninguém, é considerada terra de ninguém e passa a ser considerada terra deles. A gente tem também estudado muito pouco os efeitos dessa partilha, sem lembrar que esses países europeus, especialmente na época a Alemanha, Portugal um pouco, mas principalmente França e Inglaterra, eles dominaram todo o continente como se fosse um direito deles tomar conta tanto das riquezas quanto das pessoas, e destruíram qualquer possibilidade da África se tornar autônoma durante 70 a 80 anos. E ali a gente tem que entender que houve mudanças de fronteira em função das guerras, da Primeira e Segunda Guerra. Por exemplo, os territórios que a Alemanha tinha tomado conta com a sua filosofia e o seu idioma, elas passam a ser inglesas e passam a ser francesas. E o povo que estava dentro passa a ser obrigado a modificar os seus costumes, as suas filosofias, as suas fronteiras e o seu idioma. Então é isso que fizeram com a África, com algumas coisas terríveis lá que a gente também estudou muito, por exemplo, o massacre dos hereros e dos namaquas feito pela Alemanha antes deles massacrarem os judeus ainda, mas que serviu provavelmente como laboratório do massacre dos judeus, e aconteceu lá na Namíbia, atual Namíbia. Bom, isso é em fevereiro, talvez tenha mais coisas, mas a gente ainda não conseguiu captar. No mês de março, no dia 6 de 1957, tem a independência de Gana. Então, de 1885 a 1957,
toda a África, fora Libéria e Etiópia, foram dominadas por europeus, foi transformada em colônia, inclusive a África saariana e subsaariana, de cultura árabe, não de cultura africana, tá bom? No dia 7 de 1961, foi fundado o Aristocrata Clube, em São Paulo, né? Um dos mais representantes clubes de negros de São Paulo, que fazia fazia espelhamento do Renascença, do Rio de Janeiro. O aristocrata ainda vive, mas ele sobrevive, né? Tá em aparelhos de oxigênio e sem oxigênio, mas está lá. No dia 8 de março de 1957, Dia Internacional da Mulher, como a gente já sabe, né? No dia 21, em 1960, Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, como marco das vítimas do massacre de Shaperville, na África do Sul, que acho que todo mundo conhece a história, não cabe falar muito, principalmente porque a nossa palestra de hoje pretende ser longa, espero que sim. No dia 21 de 1997, é quando o Zumbi é incluído na Galeria dos Heróis Nacionais, coisa que o nosso parceiro, né, entre aspas, e com muitos riscos em cima, que é presidente da Fundação Cultural Palmares, que inclusive leva o nome de Zumbi, está querendo tirar, né, do panteão. Então, o sobrenome dele é Camargo, mas eu acho que devia ser alguma coisa amarga, né, onde ele deve tomar, talvez. No dia 23 de março de 1741, houve um alvará que autorizou marcar a letra F na testa de fugitivos recapturados, ou seja, o cara fugia, daí marcava F na testa dele, e aí ele ficava com duas prisões, né? Ele ficava com a prisão de ser escravo e ficava com a prisão de que não adianta fugir, porque todo mundo sabia que ele era um escravo e um escravo fugido. Então, nem para vender não prestava mais, porque ninguém queria colocar o seu capital em alguém que ia fugir, né? Então, essa marca F é como se fosse um atestado de óbito para alguém vivo ainda. No dia 25 de março de 1884, talvez seja a data mais importante do calendário negro nacional, mas que a gente também não tem se dedicado muito a ele. Porque ali sim começam as abolições de escravatura no Brasil. Isso no estado do Ceará, na cidade hoje denominada Redenção, exatamente por causa disso, e é onde tem a sede da Unilab, né, da nossa universidade que acolhe africanos de língua portuguesa. Tá bom? Eu acho que vale a pena ver um pouco mais da história do Dragão do Mar. E no dia 26 de março de 1873 é a abolição da escravatura em Porto Rico. As efemérides são essas. Então, agora eu vou passar a palavra para meu irmão, né? Manuel Abruzzo. Uma pessoa de largo conhecimento, inclusive falante de Yorubá, né, Emanuel? Presente, por favor. Perfeito. Primeiro, agradeço sua bênção, meu irmão, Balogun Ademir. Peço a bênção a todos que são de bênçãos, né, a bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos, né. E antes de começar, né, antes de me apresentar, vou fazer uma reverência a Exu, né? Como a gente vai falar sobre epistemologia descolonial, e isso envolve, né, mais para frente a gente vai ver que envolve a Exu, vou fazer uma reverência a Exu, né, Exu Lalu. Então, isso é um oriki que ele foi recitado no Cedeu Batalá, em homenagem à Mãe Carmen, por um professor iorubá de Leifé, ele é professor da Federal da Bahia, professor Félix Ayal Midire. Ele é um homem iorubá, doutor, né, em linguística, né, pela Obafemi Awolowo, e ele recitou esse oriki que é largamente utilizado nas religiões de matriz africana. Ele recitou isso no Cedeu Batalá, pode ser encontrado no YouTube, inclusive, em homenagem à Mãe Carmen, do Gantuá. Então, o oriki ele é assim, né? Exu Lalu, Ogiryoko, Laroya Rogó, Abaniworan Baorida, Ebora Tidiala Topa, Exu Odara, Onileorita, Agogolago, Alamanama Bata, Ofe Batakudio Lamu, Okurin Firi Jakui, Okurin Firi Jakui,
Alcurim, Bia, Baco, Jagun Labin Lolarin Equa, Assori Efi, Woni Opelo Pegigats, La Topaga, Exu, Lalu, Ogirioko, Obelekun Sunkun Quero, Obelekun, Elekun Sunkun, Laroyeon Sunje, Exu Odara, Mabamidia, Olowo Ebonile, Oro Exu, Lalu, Baba Madian Rejo, Lalu, Baba Madian Rejo, Lalu, Baba Madian Rejo, Laru Exu, Laru. Então, esse reverenciando Exu. Esse é um oriki de Exu, para Exu Lalu, né, recitado pelo povo Yorubá, né, nas religiões de matriz africana também no Brasil e em terras Yorubás. Agora, me apresentando, né, eu sou Emanuel de Oliveira Abruzzo, sou cientista da computação, né, sou servidor federal no Tribunal Regional do Trabalho, né, trabalho lá já desde 2015, né, na área de TI, né, com tecnologia da informação. Estou fazendo agora uma pós-graduação na USP, né, em Data Science e Analytics. Sou formado também pela UNIP, em tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e ciências da computação pela Uninove. Né. Sou iniciado no candomblé de Nação Queto, que é o candomblé Nagô Yorubá, que existe no Brasil, trazido, né, pelo povo Yorubá. Sou irmão de santo do Balogun Ademir, né, professor Ademir, a quem eu peço a bênção, né, peço a bênção a todos da família do Ilê Axé, Alaketu, Omó Logun Edé, Sorocaba, Babá Nivaldo, né, de Logun Edé, sou neto de Babá Nivaldo de Logun Edé, quem eu reverencio também. Reverencio-me a Yalorixá, né, Célia de Oiá, aqui de São Paulo, peço a bênção, né, a minha Yalorixá, a Babá Nivaldo, né, são pessoas importantes demais na religião de matriz africana e também na luta racial aqui no Brasil. Então, minha fala é sobre epistemologia, né? Então, eu vou ter que fazer a apresentação. Eu peço licença só para colocar, talvez demore um delay, que eu vou colocar uma apresentação aqui que eu preparei no Canva. Peço só um minutinho a todos. Tem um delay entre, eu já coloquei para apresentar, mas ele vai demorar um pouquinho para apresentar. Enquanto isso, além de iniciado no candomblé de Nação Queto, né, Nagô Yorubá, eu sou iniciado num sistema de filosofia, e é um sistema filosófico e um sistema, alguns consideram como religioso, outros consideram como um sistema filosófico, Yorubá. Inclusive vai ser o objeto da nossa palestra. Eu sou iniciado em Ifá, que é um sistema epistemológico Yorubá, né? E sou iniciado aqui no Ilê Ifá, em São Paulo, na cidade de São Paulo, né? Pelo Babalorixá Cabieci Adekunle Aderomu, um Yorubá, um homem Yorubá, nascido na cidade de Ibadan, com linhagem na cidade de Abeokuta, no estado de Ogun, na Nigéria. Então ele é meu babalaú dentro do sistema de Ifá, da religião Ifá, ou sistema filosófico, né, a depender de como vocês considerem Ifá. Eu acredito que já estamos na apresentação, né, acho que já está apresentando para todos, né? Então, sim, tá ok, sim. Perfeito. Eu agradeço, viu, Balogun? Bom, a epistemologia, né, nós vamos falar de dois tipos de epistemologia, né? Uma epistemologia que é atual, né, vigente, que é a epistemologia hegemônica, né, hoje no fazer científico, né, na comunidade científica, que é a epistemologia que é eurocêntrica, né? A epistemologia da comunidade científica mundial, hoje, a base dela é a cultura europeia. Mais para frente, né, vou apresentar um pouquinho sobre o que é Ifá. Não vou entrar em nenhum aspecto religioso, né, mas no aspecto formal e o que isso tem a ver com a ciência, né, na forma como nós a conhecemos. E, por fim, eu vou falar sobre epistemologias alternativas que existem, né. Uma delas é a epistemologia Yorubá, que é a que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. Existem vários tipos de epistemologias, né, alternativas à epistemologia eurocêntrica, né. Uma delas é a Yorubá, mas você tem
epistemologias indígenas, epistemologias orientais, de vários outros povos africanos que têm a sua concepção e o seu modo de produção científica. Então, conceituando o que é epistemologia? Basicamente é o estudo, é um ramo da filosofia que estuda como você produz conhecimento, como que as crenças que nós possuímos, se elas podem ser consideradas conhecimento científico ou não. Então, e também a epistemologia, né, vem de episteme, né, aquilo que é conhecimento, né, validado, justificado epistemologicamente, né, qual que é o limite em que o conhecimento humano pode chegar? Também é um estudo da epistemologia. Qual que é o limite do que nós, como sujeitos cognoscentes, o que nós podemos conhecer, como sujeitos que produzem conhecimento e também são objeto de conhecimento. Uma outra denominação para a epistemologia é gnosiologia, que vem da palavra grega gnose, né, que quer dizer conhecimento. Passar aqui a próximo slide. Pronto. Então, epistemologia é um ramo da filosofia, né? Um dos objetos de estudo da epistemologia é o que nós, como seres cognoscentes, o que nós podemos conhecer. E o que diferencia aquilo que é senso comum, né, daquilo que é conhecimento científico. Então, basicamente, senso comum são os nossos conhecimentos, as nossas crenças com as quais nós guiamos a nossa vida. Então, tem muitas coisas que nós acreditamos e que funcionam, embora elas não tenham sido testadas por um método científico, e existem outras coisas que nós acreditamos e que elas foram testadas e foram justificadas epistemologicamente, e por isso elas são consideradas conhecimento. E aí, né, a epistemologia, da forma como ela é concebida pela academia, né, pela comunidade científica, existe uma diferença entre o que é conhecimento científico, que são as ciências, né, as ciências naturais, as ciências humanas, e o que é metafísica. Então, algumas pessoas falam que metafísica seria aquilo que está além da física, né? A etimologia da palavra, ela nos remete a isso, só que a metafísica ela é um ramo também da filosofia, em que o objetivo é você estudar a totalidade, né, do universo, né, a totalidade dos fenômenos, né, que ocorrem no universo. Ela se diferencia das ciências por estudar o todo, né, o ser considerado no todo. Enquanto que as ciências e a epistemologia, né, ela estuda as partes desse todo. Então, as questões fundamentais da filosofia elas são estudadas na metafísica. E existe uma diferença, né, existe uma fronteira que é muito bem delimitada entre o que é metafísica, aquilo que está fora do campo do objeto científico das ciências, né, ciências naturais, ciências humanas, e aquilo que é metafísica. Existe uma fronteira que é muito bem delimitada na ciência, da forma como ela é produzida hoje no Ocidente. Passando para a próxima. Aqui nós temos um diagrama, né, em que nós temos o que são as crenças, né? Então, toda ciência, todo conhecimento científico, ele é produzido a partir de uma crença a priori. Então, todo o conhecimento, todas as postulações que são feitas nas ciências, elas sempre partem de uma crença a priori, que tem que ser justificada, né, epistemologicamente, tem que ser validada, né, por métodos, que é a metodologia, né, do fazer científico, né, e tem que ser submetidos ao crivo da comunidade científica. Então, uma crença que ela passa por esse processo de validação e de justificação epistemológica, essa crença ela é alçada ao grau de conhecimento. O que não quer dizer que crenças que nós possuímos, né, na vida diária, que elas não sejam verdade. Elas só ainda não foram validadas epistemologicamente segundo o crivo, né, dessa comunidade científica. Vamos citar alguns exemplos de crenças que no momento histórico elas fizeram sentido, né, e que aí você teve a contradição dessas crenças por algumas pessoas, e esse confronto dessas ideias ele foi
reconhecido como conhecimento científico. Então, num determinado momento histórico, né, da humanidade, as pessoas acreditavam que a Terra era plana, né? Você tem, em momentos posteriores, isso ficou plenamente justificado de forma epistemológica que a Terra não é plana, né, por observações empíricas. Então, você teve, sim, houve cientistas que provaram que a Terra não é plana. Então aquela crença que naquele momento histórico era aceita pela comunidade científica daquela época e pela sociedade, né, daquela época, que também envolvia a própria igreja, né, que detinha, né, o poder e o domínio sobre o conhecimento científico. Então essa crença, ela era considerada verdade, era considerada conhecimento científico naquele momento histórico, né? Uma outra crença que era considerada conhecimento científico, né, e que era considerada verdade, embora seja uma crença falsa, a de que o Sol gira em torno da Terra. Então, que era a teoria que prevalecia anteriormente, e que era aceita pela igreja como, inclusive, como um dogma, de que era a teoria geomântica, né? Então, a Terra, geocentrismo, né? A Terra era o centro do universo naquela... era uma crença, né, que era aceita comumente, né, que era tida como verdade pela sociedade e pela comunidade científica da época. Até que veio Copérnico, né, e postulou uma teoria do heliocentrismo, em que os corpos celestes giram em torno do Sol, né. Galileu também, logo depois, veio também com essa mesma teoria do heliocentrismo, né. Ambos foram perseguidos, né, pela igreja, porque essa crença que agora era justificada epistemologicamente, ela ia contra, né, um dogma, contra uma outra crença. E esse confronto, ele envolvia uma questão que era não só científica, mas questão de poder. A partir do momento que você questiona um dogma, né, estabelecido, você está tirando o poder de alguém que estabeleceu esse dogma. Então, passando para o próximo aqui. E aí a grande questão da epistemologia é: quem detém o poder de dizer o que é verdade e o que não é? Quem detém o poder de dizer que a sua crença, ela foi testada, foi justificada ou não, e se que a sua crença ela é falsa ou não? Vamos lembrar que ciência, ela é feita de crenças a priori. Então, quem tem esse poder é quem detém a hegemonia do discurso científico. Que hoje, né, hoje é a comunidade científica internacional. Mas a comunidade científica internacional, ela é apoiada em ideias que são provenientes de algum lugar, né, e que são provenientes de um grupo, na verdade, né? Então, a hegemonia hoje, né, no discurso científico é exercida pela academia na academia clássica, né, na forma como nós conhecemos. E aí entra numa questão de que, para você conseguir, antes de falar de epistemologia e do que é possível do homem, do ser humano, enquanto ser cognoscente, o que é possível ser conhecido, nós temos que falar de definições do homem, que é uma coisa que a gente vai remontar, então, à filosofia lá aristotélica, depois vamos à concepção de René Descartes, que é a concepção cartesiana de homem. Então, vamos pegar a concepção de Aristóteles, né? Como que Aristóteles define a essência humana? Basicamente, a gente tem aquela clássica definição de homem como ser racional e animal político, né? Só que isso vai um pouquinho mais além. Aristóteles, ele concebia o homem, ele tem uma concepção que ela é categorizada, ela é hierarquizada. Então, os homens, eles são seres vivos, né, e eles estão numa hierarquia de seres vivos. No topo dessa hierarquia, você tem os deuses. Os gregos, eles tinham crenças nos deuses, né, que eram quem governavam os fenômenos da natureza, fenômenos sociais também. Então, os deuses são animais, né, são seres vivos, imortais e racionais. Os homens estão logo abaixo nessa escala, nessa hierarquia. Então, vocês vejam que tem uma concepção hierarquizada. Os homens são considerados seres vivos mortais, racionais, e que se relacionam em sociedade, possuem instituições sociais. Então, os homens estão no meio dessa hierarquia. Por fim, todos os demais animais, né, são os seres vivos, né, irracionais, imortais, embora alguns seres eles se organizem em sociedade. Um rudimento, uma forma rudimentar de sociedade. Você pega formigas, abelhas, elas formam rudimentar de sociedade, mas que não chega sequer ao nível dos seres humanos, né? Então, basicamente, em Aristóteles, a concepção de homem e de ser vivo, ela é uma concepção hierarquizada. Então, você tem uma
hierarquia. Só que dentro da hierarquia, dentro dessa hierarquia, e na própria a concepção aristotélica de ser humano, de essência humana, ela também admite gradações. Então, vamos ver que na sociedade ateniense, pessoas que eram consideradas plenamente seres humanos e que executavam, né, a essência humana e possuíam a dignidade humana, eram apenas uma ínfima parte da população, que eram esses 40 mil homens adultos que decidiam, né, produziam filosofia, participavam da vida política de Atenas. O restante dessas pessoas, embora Aristóteles não negasse a essência humana dessas pessoas, eles não tinham direitos políticos e também não eram considerados como tendo a mesma essência desse ínfimo grupo que ficava no topo dessa hierarquia. Então, você tinha mulheres e crianças, os estrangeiros, né? Às vezes a mulher na sociedade ateniense ela tem uma situação pior do que a do estrangeiro, né? E toda a base da social, né, da Grécia era feita de escravos. Então, para que aqueles homens lá pudessem fazer filosofia, fazer política, né, conceber a democracia, você tinha toda uma massa da sociedade que era considerada inferior nessa escala, né, nessa concepção categorizada de ser humano. Então, essa concepção aristotélica de essência humana, ela é uma concepção que ela é totalmente compatível com a escravidão e em você considerar que existem seres humanos que têm a essência humana em menor grau, em grau inferior do que outros. Tá? E aí vamos avançar um pouquinho na história. Vamos lembrar que a Europa e o conhecimento que era predominante na Europa, ele basicamente é a filosofia grega, né? E o que a Igreja Católica determinava como sendo verdade. Então, o conhecimento científico produzido na Europa dos séculos, vamos falar aí, século XV, a gente está aqui saindo da Idade Média, quase entrando já na Era Moderna. Então, nesse momento que você tem a invasão, né, das Américas, né, a invasão de África, né, eu não falo em descoberta, eu falo em invasão. Tá? Não é um uso errado do termo, tá? Eu estou falando em invasão. Então, quando aquele homem, né, que tem aquela concepção aristotélica, né, de natureza humana, de essência humana, quando ele chega, por exemplo, nas Américas, e ele se depara com grupos humanos que são diferentes, tanto fisicamente quanto culturalmente, dele, branco, europeu, ele, obviamente, como ele tem aquela concepção aristotélica de ser humano, ele vai considerar aquele ser humano como inferior. Então, a concepção nessa concepção aristotélica, né, de ser humano, a essência humana de um índio é inferior à de um branco europeu. Então, o estranhamento que o europeu ele tem em relação aos povos que são diferentes do seu biotipo, né, e da sua cultura, ele, obviamente, com essa concepção aristotélica que ele tem de ser humano, que é proveniente da filosofia, ele vai considerar o outro ser humano que é diferente dele como inferior. E essa diferença ela é tanto física, né, tanto biológica, quanto é uma diferença cultural. Então, essa concepção de Aristóteles de essência humana, do que é o ser humano, ela é uma concepção que ela é compatível com a escravização, né, porque ela se encaixa, inclusive eu coloquei aqui, ela se encaixa como uma luva naquele modo, inclusive naquele modelo econômico que estava surgindo, né, que era, a gente está falando do começo dos primórdios ali, saindo da Idade Média, e os modos de produção que estavam sendo desenvolvidos, aquilo ali é uma precursão do que seria hoje o capitalismo, né? A fase mercantilista que nós estamos. Então, essa concepção de essência humana, ela se encaixa como uma luva para os propósitos, né, econômicos, né, das sociedades europeias. Em Aristóteles, todos compartilham a mesma essência humana. Só que essa concepção ela admite gradações. E aí, quando você se depara com o outro, que é diferente, tanto biologicamente quanto culturalmente de você, assim, a consequência lógica disso é você considerar o outro como inferior, como tendo uma essência humana menor do que a sua, inferior à sua. Todos os argumentos de Aristóteles em relação, por exemplo, à escravidão,
em que Aristóteles, por exemplo, dizia que alguns seres foram nascidos para obedecer e outros para mandar, porque outros tinham a essência humana, realizavam a essência humana em grau maior do que aqueles que nasceram para obedecer. Então, todos esses argumentos que Aristóteles ele utilizava para justificar a escravidão, eles foram usados quando houve a escravização, a tentativa de escravização dos índios, né, no momento da invasão das Américas e logo depois também na escravização dos povos africanos. Aqui nós entramos num outro tipo de concepção, que é muito utilizada também, igualitarista, concepção de essência humana como igualitarista, em que você considera todos os homens iguais, a essência humana é igual porque todos são filhos de Deus. Só que aí você pergunta, que Deus é esse? Então, aquele ser humano que não acredita no mesmo Deus que você, ele vai ser considerado inferior. Se você detém o poder para dizer, se você detém a hegemonia, né, do discurso. Então, todos aqueles que têm uma concepção diferente de Deus, eles vão ter por decorrência lógica, é considerado que eles têm uma essência humana em menor grau. Essa concepção é a do igualitarismo de essência. E aí a provocação, por que toda colonização, todo o processo de colonização, ele é feito em conjunto com a catequização? Justamente para que você... o que justifica isso é essa questão do igualitarismo de essência. Todos têm que acreditar no mesmo Deus para poderem serem considerados com a mesma essência humana. Agora nós entramos numa outra concepção de essência humana, de natureza humana, que é a concepção de Descartes, que já estamos falando aqui já muito mais próximo da gente, né? Então, na concepção de Descartes, o homem ele é considerado como um ser dotado de alma, uma alma imortal, e o que é essencial no homem é a razão. Então, a razão, essa capacidade de você conhecer, né, ela é considerada a essência humana. E aí tudo que é externo a você, tudo aquilo, inclusive seu próprio corpo, ele é um objeto, é considerado um objeto científico. Não só científico, é considerado um objeto a ser quantificado, e aí você abre a brecha para você ter a razão instrumental, em que o outro, que tem uma essência humana menor que a sua, inferior à sua, ou a natureza, que ela é um mero objeto, ela pode ser dominada, e ela pode ser usada para os seus propósitos. Isso se chama razão instrumental, em que você usa o outro, o corpo do outro, ou então a própria natureza como um objeto para ser conhecido, primeiro quantificado, conhecido através das ciências naturais, e depois explorado economicamente. Então, em Descartes, você tem um dualismo e uma separação muito clara entre o que é razão, né, o ser humano, ele é pura razão, e o que é corpo. O corpo, aqui em Descartes, ele não tem nenhuma função, e ele não realiza a essência humana. O que realiza a essência humana é a razão, é a capacidade de razão. E tudo que é externo é passível de ser quantificado. Em Descartes, na concepção cartesiana, você tem também a fundação, basicamente, das ciências naturais, em que você começa a separar da filosofia o conhecimento e começa a colocar em compartimentos, né, estanques, que não se comunicam, né, um com o outro. A fundação das ciências naturais, ela se dá, basicamente, da forma como nós conhecemos hoje, ela se diferencia da filosofia, basicamente, ali em Descartes. Porque é ali que você começa a considerar a externalidade, né, como passível de ser conhecida, quantificada e dominada, tanto economicamente quanto cognitivamente, através do conhecimento. Avançando mais um pouco, né, nós temos ali a fundação das ciências naturais, né, nós temos aquela concepção de Descartes, né, de ser humano como pura razão, né, e tudo que é externo é passível de ser, é um objeto passível de ser conhecido e ser dominado, ou pela ciência ou pela exploração econômica, né. E aí, nós temos o surgimento também, você teve muitos avanços, né, nas ciências naturais, né, principalmente na física, né. E aí você tem, por exemplo, a fundação das ciências humanas, em que o homem passa a ser o objeto de conhecimento. Então, não só a natureza, né, a biologia, a física, a química, ela é estudada. Agora, o homem passou a ser um objeto de conhecimento. Aqui você tem surgimento das ciências humanas, né, sociologia,
né, a psicologia. Só que você teve também um movimento filosófico nas ciências, se chama positivismo. Positivismo científico, ele traz a concepção, né, a ideia de que a única forma de conhecimento verdadeiro, ela é aquela que foi testada e justificada epistemologicamente por métodos científicos, né, e que não esteja ligada a crenças e superstições. O conhecimento ele tem que ser validado cientificamente e tem que ser reconhecido como tal por uma comunidade científica, né. Qualquer outro tipo de conhecimento não é um conhecimento válido. Aí você coloca qualquer outro tipo de conhecimento mesmo, inclusive conhecimentos da vida prática, né? Religião, por exemplo, crenças religiosas, aqui elas não têm vez. Só que no contexto do positivismo, né, científico, começou a acontecer. Você tinha todas as leis as leis e os métodos científicos que eram usados nas ciências naturais, e aí assim, eles estavam tão empolgados com os resultados das ciências naturais, da física, da química, da biologia, que eles passaram a usar os mesmos métodos para tentar explicar fenômenos que são que são humanos, fenômenos humanos. Então, a vida em sociedade, a psicologia humana. Nesse momento, você tem o nascimento do racismo científico. Teorias raciais começaram a surgir, porque nós estamos aqui no contexto em que Darwin começa a explicar a evolução das espécies. E aí os caras começam a pegar as ideias de Darwin e eles extrapolam o campo das ciências naturais e começam a aplicar isso às ciências humanas. Então eles começam a querer explicar, por exemplo, a evolução das sociedades através da teoria da evolução biológica das espécies. Qual que foi o resultado disso, né? Surgimento de teorias raciais que separam os homens em raças inferiores e superiores, darwinismo social em que sociedades são melhores que outras, uma teoria também que é uma pseudociência. A gente fala pseudo porque não são ciências, né? São tentativas toscas até, né, de tentar justificar o próprio racismo, né, através de teorias científicas. Mas frenologia, a gente vai ver no próximo slide o que é, né, exatamente. Passando para o próximo slide. Então, frenologia, basicamente, é uma ciência que procura explicar o comportamento humano através de medidas anatômicas, tanto do cérebro quanto do crânio. Eles começavam a tentar, isso surgiu, por exemplo, na criminologia, tentar explicar o comportamento criminoso com base em medidas anatômicas. Você tem, por exemplo, Cesare Lombroso, que fazia isso. Aqui no Brasil você tem Nina Rodrigues, que a gente vai falar dele mais à frente. Esse tipo de pseudociência, né, ele foi muito influente, inclusive, na comunidade científica, no século XVIII e XIX. Você tinha, por exemplo, a Sociedade Frenológica de Paris. Desculpem aí o delay, viu, que fica entre uma e outra. Então os caras começaram a tentar aplicar as ideias de Darwin de evolução das espécies ao ser humano, né? Nesse momento surge, os caras começam a querer comparar o cérebro do homem africano, do indígena, com o cérebro do europeu. Mas por quê? Porque ele tem uma concepção aristotélica de que ele é superior. Ele, como branco europeu, é superior. Então eu tenho que criar uma teoria que justifique isso. E aí eles encontraram na frenologia uma forma, né, de tentar justificar isso de forma científica. Obviamente uma forma muito tosca, né, porque não tem fundamento científico. E aí nós temos aqui, né, nós já vimos que no positivismo e no surgimento dessas pseudociências, você cria o racismo científico, que é o quê? Você considerar seres humanos, né, como divididos em raças. Obviamente isso é uma falácia, né? É uma falácia, é um conhecimento, é uma crença falsa. Só que eles se empolgaram tanto com isso que eles começaram a usar como política de Estado. E aí trazer dois exemplos de clássicos, né, de você usar o racismo pseudocientífico, né, como política de Estado. Um deles é Arthur de Gobineau. Conde, né, Arthur de Gobineau, era um parisiense, né, um francês. Ele era diplomata, né, ele era membro do corpo diplomático, né, de Napoleão III, se não me engano. E aqui no Brasil nós temos Nina Rodrigues, que é um médico, né, é um médico legista, né, do Recife. Né, ele é muito celebrado pela Academia Brasileira, e a gente vai ver que a Academia Brasileira, né, a ciência brasileira, ela é muito influenciada pelo positivismo. Então, são dois exemplos de cientistas, né, que tentaram aplicar essas ideias, né, na vida real, né, na sociedade. Então, Nina Rodrigues, por exemplo, né, na época dele, as ideias dele são racistas, né, mas na época em que ele trouxe suas ideias, ele era considerado, as ideias dele eram consideradas científicas. Então, naquele momento histórico, fazia todo sentido para a comunidade científica aquilo que ele estava dizendo, que basicamente é que os seres humanos são desiguais, que existe, e ele acreditava que a mistura de raças
né, a mistura do branco com o negro, a mistura de pessoas com biotipo e fenótipo diferente, que isso causava degeneração, e que isso era a causa do crime. Então, ele foi um dos precursores da antropologia criminal aqui no Brasil. As ideias dele, até hoje, elas são influentes, por exemplo, na criminologia e por exemplo, você tem até hoje, para você progredir de pena no sistema carcerário, você tem um exame criminológico, né? São ideias desse período, século XIX. Ele era um seguidor, por exemplo, de Cesare Lombroso, que era um frenólogo, inclusive, né? Então ele considerava o negro, Nina Rodrigues, apesar de ele também ser negro, de ter origem negra, ele considerava o negro inferior. Tá? E que Nina Rodrigues, ele tem um escrito, inclusive, que ele analisa o transe mediúnico nas religiões de matriz africana. E ele diz que isso é produto de loucura. Então ele não entende o transe como hoje as ciências humanas entendem o transe mediúnico, né? Ele entendia que aquilo era produto da loucura, porque é uma característica do negro. Então, voltamos à questão que eu coloquei lá no início. Quem decide o que é conhecimento científico, quem decide quais crenças podem ser consideradas como conhecimento, é quem detém a hegemonia do discurso, e quem detém o poder. Então, em um determinado momento da história do Brasil, por exemplo, as pessoas que faziam leis criminais, elas acreditavam nas ideias do Nina Rodrigues, por exemplo, e nas ideias do Gobineau também. Gobineau, para vocês terem uma ideia, a gente vai ver no próximo aqui, né? Aquele conde lá que eu coloquei, Arthur de Gobineau, ele esteve no Brasil, se eu não me engano, em 1870. Ele era amigo pessoal de Dom Pedro II. Isso vai estar, acho que, no próximo, né? Que basicamente dizendo que o positivismo científico ele foi tão influente aqui no Brasil, principalmente entre os militares, que eles conseguiram escrever o lema do positivismo na bandeira brasileira. Ordem e progresso é um lema do positivismo científico. É um lema que é clássico deles. Só que aí entra uma contradição do positivismo. Os caras levaram tão a sério as ideias deles que eles criaram uma igreja positivista. E que eles têm culto, inclusive. Eles fazem cultos nessas igrejas, nesse templo. Existe um templo no Brasil que chama Templo Positivista. Eles chamam de religião da humanidade. Então é tão contraditório que os caras, assim, eles levaram tão a sério que eles criaram uma religião em torno disso. Augusto Comte. Né? Em que você tem culto antepassado, inclusive. Só que os antepassados deles são os outros cientistas que passaram antes, né? Cientistas que morreram. Então, até porque eles acreditam na imortalidade da alma, né? Mas para eles a concepção de alma deles é que você deixa a sua alma no seu trabalho científico para a posteridade. Então, por isso que eles têm um culto aos cientistas antepassados, eles têm um culto aos mortos, né, nessa igreja. Aí a gente chega, por exemplo, em Arthur de Gobineau. Esse cara escreveu um ensaio que chama Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, basicamente pegando as ideias racistas, né, pseudocientíficas, e tentando fundamentar isso, né. Esse cara ele teve no Brasil, né, ele entendia o Brasil como um laboratório mesmo de raças. Ele tinha horror, ele não gostava do Brasil. Ele falava que aqui era o pior lugar do mundo, que era o inferno, porque tinha muita mistura de raça, tinha muito negro e muito mestiço. Então ele entendia que o Brasil ele chegou a aconselhar Dom Pedro II a fazer um projeto de eugenia aqui no Brasil. Qual que era o projeto de eugenia dele? Trazer imigrantes europeus, para poder eliminar os indivíduos negros da sociedade. E ele entendia a miscigenação que nós temos aqui como fonte de degeneração. Então ele esteve aqui no Brasil em 1869, né? Foi enviado por Napoleão III, tinha amizade com Dom Pedro II, né? E para ele, aquilo que eu falei, né? Ele achava que o Brasil teria que incentivar a imigração europeia, que foi o que de fato aconteceu, né? Mas o objetivo da imigração europeia no Brasil, muito além do econômico, foi um objetivo de eugênico, né? Para poder eliminar o elemento negro da sociedade, que para eles era considerado inferior. Um outro positivista, né, que nós temos desse período histórico, né, século XIX, um carinha chamado Kardec, Allan Kardec. Na verdade não era o nome dele, né? Era só um pseudônimo que Hippolyte Léon Denis Rivière, que ele usava esse pseudônimo, né, para escrever.
Então esse cara, ele era frenólogo, né? Ele era entusiasta da frenologia, e ele escreveu esse artigo aqui para a Sociedade Frenológica de Paris, né? Eu vou deixar um tempinho só para vocês lerem, mas basicamente, né, o que ele diz aqui, que o homem negro é inferior, né, que ele considera um homem negro, né, o indivíduo negro, como um animal, que só serve para ser domesticado, né. Eu não vou entrar também na questão, ele foi o fundador do kardecismo, né, do espiritismo kardecista, não vou entrar nessa questão, da questão de evolução, a teoria a doutrina da evolução espiritual, não vou entrar nisso, porque o objetivo não é esse, mas só dizer que ele escreveu esse texto para uma revista da Sociedade Frenológica de Paris, dizendo que o negro pode ser considerado um animal doméstico. E aí nós chegamos, né, vigente durante muitos séculos, né, na ciência, né, foi hegemônica, né, esses discursos foram hegemônicos, eles foram considerados válidos, né, países adotaram políticas públicas baseadas nessas teorias. O Brasil é um exemplo disso. Né? A criminologia brasileira é toda formada com base nessas teorias raciais. Tanto que até hoje nós temos um exame criminológico, né, para determinar a progressão de pena. Isso é um resquício, né? É um resquício desse período. Você pega também, na própria bandeira do Brasil, os caras conseguiram escrever os dizeres, o lema do positivismo. Então, vamos falar agora sobre alguns sistemas epistemológicos. Eu vou falar sobre um dos sistemas epistemológicos alternativos, né? Tem vários, né? Mas um deles, o Yorubá, que é um sistema africano. Então, quem são os Yorubás? Aqui é o ancestral mito do povo Yorubá. São um povo que eles estão hoje distribuídos em alguns países: Benin, Nigéria, Serra Leoa e todos enorme, né, que foi trazido para o Brasil e para toda a América, inclusive a América do Norte, Estados Unidos, por exemplo. Tem até uma comunidade. Esse aqui é o ancestral mítico do povo Yorubá. O nome dele é o Dudua. É o ancestral mítico, é a figura mítica que fundou o povo Yorubá. Eu estou colocando a cidade de Leifé, onde você tem essa escultura de Dudu. Você tem aqui embaixo o rei de Fé, o Oni de Fé. Na sociedade Yorubá, os reinos Yorubá são estados, né, na Nigéria, né, no sudoeste da rei de Leifé, que para o Yorubá é de Leifé, Ogunsi, Ademi Ogunsi. E aqui eu tenho uma imagem, se vocês verem aqui no inferior esquerdo, né, você tem uma imagem aqui que ela é emblemática. Eu já comentei isso, acho que é a primeira vez. A cidade de Salvador, ela tem um conjunto de Yorubás tão grande, mas tão de descendentes de Yorubás, que ela foi declarada no canto inferior esquerdo, ela foi tirada no espaço cultural da Barroquinha, lá em Salvador, perto do teatro... esqueci o nome do teatro agora, mas é na Barroquinha, no bairro da Barroquinha, você tem um espaço cultural, em que foi declarado o próprio rei de Leifé. Aqui nós temos 3 exemplos de Yorubás que nasceram no Brasil. Nós temos o Babalaô Martiniano Eliseu do Bonfim, né? Nós temos Air Souza, aquele da direita, ele é hoje o babalorixá do Pilão de Prata, em Salvador. Ele é descendente de Bamboche Obitipô, que era um Yorubá, que ajudou, inclusive, a formar o candomblé brasileiro, a sistematizar o candomblé de nação Queto. Para vocês terem uma ideia, o nome dele é Air Souza, que é uma anglicização. A família, como na Nigéria se fala Yorubá, se fala também inglês, como foi colonizado pelos ingleses, eles pegaram o sobrenome Souza, porque eles são retornados, né? Eles eram seres humanos escravizados que voltaram para sua terra natal. Parte da família está aqui no Brasil, parte está em Lagos, na Nigéria. Então, os Souza lá são chamados de Souza. Por isso que o nome do pai é família dividida no Brasil e na Nigéria. Aqui nós temos uma manifestação cultural yorubá que chama culto a Egungun, que é basicamente o culto à ancestralidade. Nigéria, isso acontece em terras yorubás. E agora, nós vemos esse culto a Egungun, ele persiste no Brasil, Egungun, né, em terras yorubás. Inclusive, ele está se espalhando pelo Brasil. Rio de Janeiro, tem um amigo Rogério do Rio de Janeiro, que é do culto Egungun, mas é um culto yorubá que é reservado aqui no Brasil, né, pelos Nagô. Então, aqui são alguns exemplos, né, de Nagôs, né, de Yorubás, Nagôs, que são nascidos no Brasil. A descendência deles é Yorubá. Para vocês verem qual que é a importância do povo Yorubá na produção do povo brasileiro. Aqui você tem a manifestação Egungun,
que é típica dos Yorubás, no Brasil e na Nigéria. Vamos agora eu vou voltar, eu vou fazer abrir um parênteses aqui nessa questão dos Yorubás. Vou puxar um pouquinho para a minha área. Eu estudo a área de computação, né? Para poder explicar um sistema cultural e epistemológico que é Yorubá. Eu vou falar sobre Ifá nos próximos slides, mas para isso eu vou precisar fazer uma volta aqui no meu conhecimento, na minha área de conhecimento, que é a computação, para vocês conseguirem entender um byte. Um byte, ele é básico, todo mundo consegue ver a apresentação certinho? Tá, legal. Então, um byte, ele é a gente chama de palavra, ele é uma sequência de 8 bits, perfeito? Então, cada bit de informação, 0 ou 1, ele carrega uma informação. Então, no caso da computação e no caso da eletrônica, o 0 ele representa a ausência de sinal elétrico. Eu tenho dois bits abertos, ou com sinal elétrico, que a gente representa com 1, do lado esquerdo, mais 2 sinais fechados, né, do lado direito. Vamos pensar que, por exemplo, lá a primeira configuração, eu mantenho o lado esquerdo igual, e eu começo a variar ela e começo a combinar com as outras 15 que sobram. O que vai me dar 256 possibilidades. Para você obter essa configuração, o que você faz? Aqui do lado direito, eu tenho um rosário, uma corrente em que você tem algumas sementes sagradas, que a gente considera sagrada, né? Em que quando você lança elas, você obtém a configuração de aberto ou fechado, dependendo da forma como cai. Então, você vê que tem o lado esquerdo e o lado direito dela. E dependendo da forma como cair, você marca no tabuleiro, você marca a configuração, como um bit aberto, um bit fechado, formando uma configuração de 1 byte, que a gente chama de Odu. Então aqui nós temos alguns métodos que você pode obter essa configuração. Então um dos métodos é pelo rosário, né, aqui à esquerda, o opelé, e aí você marca, né. Outro método é usando esses caroços, né, que é do dendê, da palmeira que produz o dendê. E eles se combinam. Então vamos pensar que cada uma dessas 16 possibilidades principais, elas se combinam entre si. Então a gente tem aqui um sistema binário, né, com 16 possibilidades de configuração, 16 ao quadrado, né, 16 vezes 16 possibilidades de bytes, né, que a gente pode obter. Só que para cada uma dessas 256 possibilidades, a gente tem em média 800 interpretações possíveis, o que dá um número total aí de 204 mil. Tem gente que fala em mais. Tem gente que fala em 400 mil interpretações possíveis. Um vídeo, não sei se vai dar tempo da gente ver ele, mas colocar só um pouquinho dele, não sei se vai passar para vocês. Que é o professor Tunde Adegbola, ele é da minha área, das ciências da computação, ele trabalha com processamento de linguagem natural, né, numa universidade iorubá. O vídeo não vai passar. Mas, basicamente, esse sistema de você obter essas configurações, ele é um sistema binário, em que você tem a mesma isso seria basicamente uma tabela verdade que a gente usa para analisar circuitos lógicos. A gente tem essa mesma configuração, só que usada de uma forma diferente. Em vez de sinais de entrada, sinais elétricos, o que dá a informação, o bit de informação para a gente, são essas sementes aqui, esses caroços que são colocados nessa corrente que a gente chama de opelé. Então, aqui eu já falei, né, cada configuração ela pode ser entendida como uma configuração binária. Né, da mesma forma, só basta você trocar, em vez de sinal elétrico, você tem informação fechado ou aberto. Então, agora vamos entrar na epistemologia em Ifá, que é uma epistemologia iorubá. É um modo de produção de conhecimento em que você obtém aquelas configurações através daquele sistema binário, só que cada uma das 256 possibilidades, ela contém mais de 1000 versos, em cada uma das 256 possibilidades. Esses versos que contém em cada configuração, ela tem conhecimento de medicina, de história, de mitologia, direito, relações exteriores, ancestralidade, cuidado de si, normas éticas de comportamento, organização social. E elas são interpretadas, para obter essa configuração, são interpretadas por pessoas que são especializadas nisso, que a gente denomina Babalaô, ou então Ianifá, no caso das mulheres. Passando para a próxima. Que é
Esse aqui, Babalawo Wande Abimbola, ele é a maior autoridade hoje nesse sistema de conhecimento do mundo, né? Que é um sistema que foi declarado como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Coloquei o link dessa declaração. Esse sistema ele é aprendido pelas crianças iorubás, né, que são tradicionalistas, e aí a gente entra num outro ponto, né? Hoje, a sociedade iorubá, somente 3% da população, eles são praticantes desse sistema. O outro restante, os outros 87%, foram convertidos ao cristianismo ou então ao islamismo. E esse sistema ele foi declarado pela Unesco como patrimônio justamente para poder preservar. Mas as crianças aprendem desde cedo, né, esse sistema, um treinamento é um treinamento que dura a vida inteira, né? Então agora chegamos num ponto que eu vou falar sobre uma outra área da estatística agora, que também tem aplicações na computação, que é a minha área, que é a teoria, que são os processos estocásticos, que é uma área da teoria das probabilidades. Então, um processo estocástico, ele é um processo em que ele é determinado por variáveis aleatórias. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma doença, a evolução de uma doença como um processo estocástico, em que o estado do paciente, a cada momento do tempo, ele pode ser medido, ele pode ser determinado por variáveis aleatórias, né? Glicose, várias variáveis que determinam a saúde dele naquele momento. Mercado financeiro é um exemplo também de processo estocástico, que pode ser simulado. Então, processos estocásticos, eles podem ser simulados por computador ou mesmo na mão. Você pode fazer sistemas de simulação de processo estocástico na mão, pela estatística. Então, vamos definir um algoritmo para você fazer uma simulação estocástica. Então, o algoritmo nada mais é do que uma receita de bolo, um passo a passo. Então, nós temos aqui um algoritmo para você conseguir simular um processo estocástico. Então, primeiro ponto, você define as suas entradas, depois você gera entradas aleatórias, né? Executa um método determinístico no passo 3 sobre os valores de entrada, e no final você interpreta o resultado da sua simulação. E aí a pergunta, o que Fá tem a ver com processo estocástico, com simulações de processo estocástico? Então, vamos imaginar que a própria vida é um processo estocástico. Vamos imaginar que os momentos que você tem na sua vida, ou situações pelas quais você passa, doença, questão financeira, problema financeiro, vamos pensar que os processos que acontecem na vida são processos estocásticos que são determinados por variáveis aleatórias, né? E que esses processos, dentro do sistema de Fá, você pode obter uma configuração binária, como aquelas que eu mostrei, que vão determinar qual configuração está regendo aquele momento. Então, estou fazendo uma analogia aqui do sistema de Fá com uma simulação usada em estatística e em computação, simulação estocástica, de processos estocásticos. Você tem alguns trabalhos já que demonstram, né, essa analogia, né, entre o sistema de Fá e os estudos em computação, né? Aqui, mais uma vez, uma definição do que são processos estocásticos, né? Você tem um espaço de probabilidade, em que você pode medir ele no tempo, e que você pode obter entradas aleatórias, né? Para poder obter uma configuração e interpretar aquele resultado. Então, no primeiro passo, no primeiro passo do algoritmo, nós vamos definir o domínio de entrada, que são aquelas 16 possibilidades ao quadrado. São as 256 possibilidades que nós temos. Esse é o nosso espaço probabilístico. O segundo passo, quando você está fazendo uma simulação de um processo estocástico, pode ser feita pelo computador, inclusive, em várias áreas da ciência, você vai gerar entradas aleatórias. Qual que é a geração de entradas aleatórias? Nada mais é do que você jogar o OPLE e obter aquela configuração daquela sequência de bits. E a partir dali você saber qual que é a configuração que está regendo aquele processo. E aí, a partir do momento que você obteve aquela configuração que eu mostrei lá no começo, que é uma configuração binária, você consegue determinar, você
qual que é o ODU, qual que é o nome da configuração que está regendo aquele momento, que foi gerada a partir daquele nosso espaço probabilístico, que são aquelas 16 ao quadrado possibilidades. Então, uma vez que você obteve a configuração, o byte, o ODU que vai reger aquele processo, você acessa, né, o sacerdote, no caso o Babalaô, ele acessa uma série de versos contidos naquele eu estou vendo que o Odilei precisa sair. Uma série de versos contidos naquela configuração que vão responder e vão fazer um diagnóstico daquela situação que foi trazida, né, para o jogo. Então, a partir daquela configuração, uma pessoa especializada, ela vai fazer a interpretação daquela configuração de 8 bits que você obteve, ela vai acessar, isso é feito através, o conhecimento que ela vai acessar, que é trazido por aquela configuração, é o conhecimento que ela vem obtendo dos seus mais velhos, dentro desse sistema. Então, um Yorubá, ele aprende desde criança quais são os versos contidos naquela configuração, naquelas 256 possibilidades. E ali você tem conhecimento, como eu disse, de várias áreas da ciência. Então, medicina, farmacologia, você tem conhecimento de história, você tem conhecimento de ética, filosofia. E o conhecimento dentro desse sistema é sempre passado por um mais velho. E aí, qual que é a grande questão? Nas ciências naturais, nas ciências exatas, nós fazemos simulações de processos estocásticos, nós podemos fazer na mão, mas as pessoas utilizam o computador para fazer isso. E você pode, inclusive, ensinar o computador a gerar dados aleatórios para você poder fazer a sua análise e a sua simulação desses processos. Você pode usar inteligência artificial no computador para fazer isso. E aí a pergunta, por que esse sistema, se eu estou considerando que Fá é um sistema que simula um processo estocástico, por que o computador não pode fazer? E aí a resposta está aqui. O Babalaô e a Yanifá, que são iniciados nesse sistema, eles passam por uma série de rituais em que lhe fazem um alinhamento com aquelas configurações do seu ori, da sua cabeça. Ele recebe axé de fala, ele recebe encantamentos para poder acessar esse conhecimento. Então, por isso que o computador não pode fazer. E justamente esse é o cerne até do motivo da palestra. Por que a epistemologia que nós conhecemos hoje, por que existe uma necessidade de uma epistemologia que não seja do colonizador europeu? Porque o europeu não entende isso. Ele não entende que como pensa o africano. Então você tem um sistema que simula processos estocásticos, né, que executa exatamente o mesmo algoritmo que eu peguei, por exemplo, num curso de engenharia de produção civil da Federal do Paraná, numa tese acho que foi uma dissertação de mestrado, que era uma simulação estocástica do problema de roteamento de veículos. Então, o mesmo algoritmo, eu estou aplicando ele para definir um sistema de Fá. Aquilo que é feito por um sistema africano, por um sistema de produção de conhecimento africano. Então, aqui fala um pouquinho sobre sistemas geomânticos, né? Ifá pode ser considerado um sistema geomântico, né? Geomancia é a forma de você acessar um conhecimento que está oculto através de configurações que você obtém. Então, a forma de você obter essas configurações varia de povo para povo. O sistema Yorubá é um sistema geomântico que se parece muito com o sistema árabe. Mas, basicamente, você gera entradas aleatórias através de recursão, e a partir dali você interpreta a combinação, o byte que aquela simulação ela te deu. Geralmente são 16 figuras nos sistemas geomânticos. No I Ching, por exemplo, ele é um sistema também de geomântico, né, oriental, né, chinês. Ele tem 64 possibilidades principais que se combinam e formam 16 milhões de possibilidades, que eles chamam de caminhos. Então você tem 16 hexagramas, 64 hexagramas principais que se combinam entre si também. E aí é nesse momento que, como eu falei, o porquê de uma epistemologia descolonial. Por quê? O colonizador, aquele cara que chega em África ou chega nas Américas,
invade, ele vai respeitar um sistema desse se a concepção de homem dele é a concepção aristotélica? Ele jamais vai respeitar um outro sistema que difere do dele, o modo de produção do fazer científico dele. E aí a gente entra, por exemplo, num tema que está muito em voga hoje nas ciências humanas, né? Em que traz, por exemplo, o orixá Exu como epistemologia descolonial, pedagogia das encruzilhadas, epistemologias do Sul, por exemplo. Então, são epistemologias que estão sendo hoje defendidas na academia, nas ciências humanas, como uma forma alternativa à epistemologia que é hoje hegemônica, que é a epistemologia eurocêntrica, ocidental. Então, aqueles que eu coloquei aqui, né, podem surgir até dentro da academia, você questionar esse tipo de conhecimento, se ele é legítimo ou não, sob o ponto de vista epistemológico, né, dizendo que ele carece de justificativa epistemológica. Só que aí você tem que entender que a concepção africana de epistemologia, ela não é a mesma do ocidental. Enquanto o ocidental ele vai fazer aquela diferenciação entre metafísica e o conhecimento possível através das ciências, o africano ele entende que o conhecimento ele entende, na verdade, a realidade, né? Metafísica e realidade, elas são parte da mesma coisa. Então, enquanto que a ciência ocidental, ela vê o mundo externo como passível de ser quantificado, o africano, ele se vê como parte do mundo externo. Então, a realidade para o africano, ela inclui também a metafísica. Não existe contradição entre metafísica e conhecimento para o africano, né? Ele concebe a realidade e o ser humano de forma holística, de forma total. E aí entra o conceito de Eriocan. O conhecimento para o africano ele tem que ser aceito e ele tem que ser internalizado para ele ser um conhecimento válido. Então, o conhecimento para o africano, ele é um conhecimento que ele é internalizado. Ele não é externalizado por métodos empíricos que você faz sobre um objeto, o seu objeto de conhecimento, né? Você não realiza experiências no seu objeto de conhecimento para você produzir conhecimento científico. O seu conhecimento é inclusive parte do seu próprio corpo. Vou passar para a próxima aqui. Já está caminhando para o final, tá? E aí, por exemplo, você ouve, por exemplo, falar muito hoje de Exu como epistemologia. Mas por que Exu como epistemologia? Talvez alguns, né, que estão acompanhando não sejam cristãos, né? Mas um orixá que é muito importante para nós, né, nagôs e yorubás, que cultuamos os orixás nagôs e yorubás, é o orixá Exu, que o cristão, né, quando colonizou a África, ele identificou como o diabo cristão. Porém, Exu, ele é o primeiro ser criado, né, na nossa concepção, por Olodumare, o deus supremo dos yorubás. E ele é o orixá das possibilidades, é o orixá do conhecimento, do movimento, do conhecimento que ele é gravado no corpo. A gente costuma falar que ele é o Olopá, ele é o fiscal da humanidade, ele que faz a comunicação entre a realidade física, nesse plano aqui, o plano do Aie, com outro plano ancestral, que agora, por exemplo, a física quântica, a física teórica começa a descobrir que existem outras realidades e interações energéticas, né, que não são concebidas, né, e que eram tidas como parte da metafísica ou como questões religiosas, mas que hoje vêm sendo descobertas pela física teórica. Então, você tem, por exemplo, tese do multiverso na física teórica, em que nós não temos só esse universo, nós temos vários. Então, Exu faz a comunicação entre diversos planos ancestrais, né, entre diversos planos de realidade. Por isso que hoje Exu, né, ele é considerado como uma espécie de pai da epistemologia que é descolonial, da epistemologia alternativa, a epistemologia que é hegemônica atualmente do colonizador. E aí, assim, para você ter acesso ao conhecimento, na filosofia iorubá, você tem o conceito de Eriocan. Eriocan é o que permite você acessar o conhecimento que está oculto e internalizar esse conhecimento. E aí, Exu, ele quebra a lógica eurocêntrica, né? Aquela lógica que a gente viu lá no comecinho, lá,
da natureza como objeto a ser conhecido e dominado, né? Do homem como a essência humana, como hierarquizada em Aristóteles, Exu quebra tudo isso. Por isso que ele é tão odiado pela lógica eurocêntrica. Então, tem um provérbio que diz assim: Exu mata um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. Então, eu fiz uma releitura aqui. Exu mata aquele pensamento racializado, aquela lógica aristotélico-cartesiana, ontem com a pedra que ele lançou hoje. Porque ele quebra essa lógica eurocêntrica, em que o objeto do conhecimento ele é externo, né, e ele tem que ser dominado, essa concepção hierarquizada da natureza humana em Aristóteles também. Aquela visão cartesiana de que tudo que é externo é um objeto a ser dominado. Isso na pedagogia, por exemplo, hoje se chama pedagogia das encruzilhadas, porque a encruzilhada é um momento de decisão, aquele momento em que você tem uma ruptura. É o que define a encruzilhada. E quem domina as encruzilhadas é o Orixá Exu. Então, basicamente, na epistemologia africana, o conhecimento ele é gravado e ele é carregado de geração em geração no próprio corpo. Você não tem essa dicotomia que existe, por exemplo, em René Descartes, que é a concepção cartesiana do corpo como objeto, da natureza como objetos epistemológicos a serem conhecidos por métodos científicos. Não. O próprio corpo é parte do conhecimento. O conhecimento só é conhecimento se ele for aceito pelo corpo, se ele estiver gravado no corpo através do Ryokan. O conhecimento ele é carregado no corpo de geração em geração. Isso quebra, por exemplo, aquela lógica cartesiana da razão instrumental, de você ver o seu objeto de estudo como um instrumento. Então, esse tipo de abordagem, ele valoriza, por exemplo, o conhecimento que ele é gravado no corpo, conhecimento de comunidades tradicionais. Por que na academia, por exemplo, você fala de farmacologia, você tem, por exemplo, estudo de propriedades de plantas em remédios, e o conhecimento que os nossos antepassados, né, tanto os índios aqui no Brasil, os caboclos, né, os africanos têm de ervas, por que esse conhecimento não é levado em consideração? Porque a lógica da academia é uma lógica eurocêntrica. Então, jamais esse conhecimento vai ser levado em consideração por essa lógica. Então, por que essas comunidades tradicionais, que no pensamento de Aristóteles, né, e no pensamento racial do século XIX, do positivismo, da frenologia, são pessoas inferiores na essência humana, porque o conhecimento delas não é levado em consideração pela academia? Justamente pelo fato de que, nessa concepção de ser humano, qualquer coisa que difere do homem branco europeu é considerado inferior em termos de essência humana. Então, essas epistemologias, que hoje eu entendo como urgentes, elas devolvem, por exemplo, à natureza, não um lugar de objeto científico, de objeto de exploração econômica, mas como o próprio sujeito. E nós fazemos parte desse sujeito que não está aí para ser objeto de conhecimento. Basicamente, eu acho que essa aqui é o último slide. Então, com isso, eu encerro o slide e, assim, basicamente eu digo que a urgência de uma epistemologia que ela seja alternativa, né, à visão eurocêntrica, a visão do colonizador, ela está demonstrada tanto pela, assim, podem até argumentar que um sistema de Ifá, por exemplo, ou um sistema de conhecimento de uma comunidade indígena, que ele não pode ser considerado conhecimento válido, que ele é crendice. Só que, para você dizer isso, você está partindo de uma concepção epistemológica que ela tem a visão do colonizador. Ela não leva em consideração qual a visão do povo ao qual você está se referindo. No caso, eu apresentei a epistemologia do povo iorubá. Nós temos várias epistemologias. Temos a epistemologia de povos indígenas. Epistemologia nada mais é do que o modo de produção, o estudo, né, do modo de produção de conhecimento, como uma sociedade produz conhecimento. E, basicamente, quem define o que é conhecimento ou não é quem detém o poder.
quem detém a hegemonia do discurso científico. E hoje, quem detém a hegemonia do discurso científico não são esses povos que eu estou retratando, os povos africanos, o povo iorubá, os povos indígenas. Quem detém hoje o conhecimento, a hegemonia do discurso, quem valida aquilo que é considerado conhecimento ou não, é a academia, é a comunidade científica, que basicamente é fundada naquela noção de homem de Aristóteles, naqueles pressupostos de Descartes. Então, uma academia que tem esses pressupostos, ela jamais vai poder considerar um conhecimento alternativo, uma epistemologia alternativa. Então, basicamente, eu encerro a minha apresentação agradecendo a todos que acompanharam, né, até o final. Eu sei que foi cansativa, peço perdão, mas foi necessário trazer essas visões para que a gente tenha em mente por que uma epistemologia descolonial ela é urgente hoje nos meios acadêmicos. Então, eu agradeço, obrigado a todos que acompanharam, e obrigado, né, pela oportunidade ao nosso querido Balogun, né, o professor Ademir. Não vai sossegando não, que você vai gastar mais um pouquinho de você ainda. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não foi cansativo não, foi esclarecedor mesmo, e que você, nessa brincadeira, a coisa mais séria que você apresentou, eu acho que justifica a gente começar a se preocupar um pouco mais em estudar a afrocentricidade, porque a afrocentricidade tem esta base, principalmente porque ela admite exatamente essas outras filosofias como parte de sua própria filosofia, e ela é policêntrica, e se ela ser policêntrica, ela deixa de ter centro, né? Então, ela admite essas coisas todas, todo esse conhecimento que a gente simplesmente tem jogado fora e que não entra na academia. Eu quero também pedir a minha bênção e agradecer muito a nossa participação de Mãe Lourdes Liege e de meu irmão Odirley, que estão aqui conosco. E, Emanuel, eu vou colocar só uma coisinha, se você puder, que você explicasse um pouco melhor, assim, muito poucas palavras, assim, como se fosse um verbete mesmo, o que quer dizer Eri-Ocan, né? Porque a pessoa entender como é que esse conhecimento se incorpora, porque me parece que ele deriva exatamente daquelas filosofias egípcias antigas, principalmente levantada por Amenóp, onde o conhecimento está no coração. Sim, perfeito. Pela palavra. Acho que é justamente isso. E também deixar que a gente perceba, dentro do que o Emanuel esclareceu, por que é que a oralidade é a prática mais importante das filosofias na boa. Tá bom? E por que esta filosofia, ela passa a ser ensinada para a criança e ela acaba dispensando mesmo a escrita, porque esta oralidade faz com que as crianças aprendam com o conjunto, o ambiente, essa coisa holística onde ele está. Então, esse conhecimento é internalizado pela lógica e não pelo aquilo que é decorado. O iorubá não precisa estudar para a prova, ele sabe, porque ele aprendeu, não decorou. Sabe? Então, eu acho que tem algumas coisas nessa filosofia, a partir dessa forma de formatação do conhecimento, e apreensão do conhecimento, que a academia tem jogado fora, simplesmente porque a academia é burra. Toda hegemonia, já dizia o Nelson Rodrigues, toda hegemonia é burra, né? Exato. E eles não nos aceitam, porque somos pretos. É isso, Manuel. Aí você, por favor, explica e eu abro para quem quiser entrar na conversa, que se me deixar falar, a gente vai até 6 horas da tarde. Perfeito. Bom, basicamente, né, Eri-Ocan, a pronúncia é Eri-Ocan. Eu não coloquei lá os sinais diacríticos, né, que tem embaixo do E e do O. Ocan, em Iorubá, é coração. Né? É onde residem as emoções, inclusive. Né? E Eri é testemunhar. Então, por exemplo, LRI é testemunha. Então, conhecimento testemunhado pelo coração. Basicamente, seria uma forma de explicar. O conhecimento, a forma de produção de conhecimento na sociedade iorubá, só que isso eu vou deixar uma coisa até clara. Isso é algo que está começando a se perder, porque, como eu afirmei,
você tem 3% apenas dos Yorubás hoje que são tradicionalistas, né? O restante se tornou ou cristão ou muçulmano, né? Porque lá, assim, a gente tem que fazer uma diferença entre nós, né, ocidentais, nós fazemos diferença entre o que é religião, o que é metafísica e o que é ciência, né? Pro Yorubá, não existe essa diferença entre o que é religião, o que é metafísica e o que é conhecimento científico. É tudo parte de uma mesma realidade. Por isso que o conhecimento Yorubá, ele promove a reconciliação entre metafísica, religião e conhecimento científico. E aí, né? É Ubuntu, e é isto que é Ubuntu. Isto sim é Ubuntu. Sim. Então, assim, a fronteira entre o que é religião, porque assim, o Yorubá, ele pensa, religião para o Yorubá não é essa coisa que a gente tem, essa visão de que tem um Deus e a nossa relação com esse Deus, ela é racional. Não é uma relação racional com esse Deus. Deus é o seu ancestral, os deuses são ancestrais que viveram com você. Os orixás, eles viveram na Terra. Então, eles são ancestrais seus. Então, você não está falando com uma entidade superior que é vingativa, você não está falando, não é assim. Você lida com a espiritualidade, mas sempre na perspectiva da ancestralidade. Então, a espiritualidade para o Yorubá é ancestralidade, né? Então, a Ryokan é aquele conhecimento que foi introjetado, que foi testemunhado pelo coração. Então, e para isso você não precisa de suporte escrito. Você precisa do convívio. O mais importante para o Yorubá, se você quer aprender, é conviver com o mais velho, com os Abalagbá. Então, o treinamento, por exemplo, no sistema de Fá, que é o que a gente traz também, inclusive, que a gente herdou isso no Candomblé. O conhecimento, quem detém o conhecimento, é o mais velho. E ele traz o conhecimento gravado no seu corpo porque vem de gerações. Então, o conhecimento, no caso do sistema de Fá, ele vem de 10 mil anos. E ele não se perdeu porque não tem suporte escrito. Ele foi transmitido de geração em geração. Né? O conhecimento, ele não é externo, ele é interno. Ele não depende de um suporte escrito para existir. Ele está gravado aqui e aqui. Né? Ele está gravado no coração, ele foi testemunhado pelo coração. E aí isso permite com que um Yorubá ele carregue onde ele for o conhecimento dele. Ele não precisa acessar um livro em PDF ou ir a uma biblioteca para acessar o conhecimento. O conhecimento está aqui. E tem uma ritualística também, que faz com que ele alinhe, por exemplo, o Ori. O Ori é a cabeça, né? Só que a cabeça também é considerada a cabeça física, só que você tem também o Ori Nu. Você tem o Ori Ode, que é a cabeça física, só que você tem o Ori Nu, que ele é multidimensional, ele se relaciona em vários planos ancestrais. E aí, quando o Yorubá, ele realiza rituais que fazem um alinhamento do seu Ori Nu, da divindade que habita dentro aqui do seu Ori, ele faz um alinhamento através de rituais com um outro plano. E com aquelas combinações que eu coloquei, não são meras combinações binárias. Eles são energias da criação. São energias que estavam presentes na criação e tem tudo a ver com a própria fundamentação metafísica do Aie, da Terra, né, das relações, né, dos eventos que acontecem. Então é muito mais profundo do que um mero conhecimento externo que está num suporte escrito. É muito mais profundo que isso. O conhecimento ele é internalizado. Ele é carregado consigo de geração em geração. Acho que não sei se com isso eu consegui responder, meu irmão. Eu acho que respondeu mais do que claramente até, né? Porque você traz isso a partir, inclusive, da filosofia egípcia antiga, né? A partir de Amenópe, por exemplo, principalmente, e passa por Ubuntu, né? A gente pode colocar essas coisas assim mais ou menos em conjunto, e explica a fundamentação dessa religiosidade, que, aliás, ela acaba sendo explicada na física quântica pelo próprio entendimento da energia da luz, que depois ela passa a ser, ela é cientificada, não é essa a palavra, mas para a gente poder entender, por Einstein, quando ele põe aquela fórmula que E igual a mc ao quadrado. Né? Essa energia da luz, que é essa luz que movimenta tudo, e que o professor Basilele Malomalo, que dá aqui na Unilab, ele explica que todo esse axé, vamos dizer assim, ou Ntu,
para os angolanos, ele parte desta grande expansão que ainda se chama o boom inicial, né? O Big Bang. A partir dali parte essa energia, e essa energia transpassa pela gente, por isso nós temos, inclusive, a obrigação de transmiti-la para as nossas gerações, para que ela se perpetue. A gente destruir na natureza é destruir-nos, porque nós somos parte da natureza. Então, este fundamento filosófico, ele é totalmente contrário a Descartes mesmo e todos os seus antecessores, né? Porque o conhecimento, ele está incorporado, ele está dentro da gente, não fora da gente. Bom, tá aí, eu vou parar de falar de novo, senão eu vou de novo até 6 horas da tarde e abrir para quem quiser colocar qualquer coisa para o Emanuel, porque já deu para ver que ele conhece e sabe bem o que está falando, né? Não está lendo, né? Bom dia, Emanuel. Bom dia, Gleice. Eu fiquei esperando ansiosamente a data de hoje, né? Porque eu acho muito importante. Eu sou professora, né? E eu sou budista de nascimento. E tudo que você falou casa perfeitamente com aquilo que eu acredito. Eu posso dizer que eu fiquei um pouco mais negra hoje, assim, em negritude, em africanidades, com esse aprendizado, né? Eu sempre falo dos meus alunos, né? Bem simplesmente não tem esse seu conhecimento, sobre a comunicação, né? Dentro do budismo tem uma frase do Buda, que é do meu segmento, Nichiren Daishonin, que fala que o que importa é o coração. Casou certinho com o que você falou, né? E daí também falando, assim, em mitologias, né? Fala-se muito, assim, fala dos professores, né? Mitologia grega, mitologia romana, e daí fala de Hermes e Mercúrio. E por que não fala de Exu? Claro. Né? Que é da comunicação. Então eu levo isso nos meus 2 ambientes, que é o quê? A sala de aula e a sala dos professores. Porque muitos professores, eu também me incluo nisso, carecem desse conhecimento. Para além disso, no ensino técnico, eu fiz o ensino médio e depois eu fiz técnico. E fiz informática, sabe? E essa parte de byte, não sabia que vinha de um conhecimento africano e iorubá. Por que não nos é falado isso, sabe? Mas agora que eu sei, eu posso compartilhar. Né? Porque a gente fica muito à mercê dos conhecimentos ocidentais, europeus, e esquece de ver o mundo no todo. Porque a gente aprende com todo mundo, né? E tudo que você falou casou muito com aquilo que eu acredito, e estou muito feliz, agradeço imensamente. E não sei se você pode fazer uma coisa que eu gostaria de pedir. Você falou aquele, aí vou ver se eu vou falar certo, Oriki Aeshu, do início. Sim. Eu não entendi, porque eu não sei Yorubá, mas eu senti como um poema. Tem como você traduzir? Sim, eu posso depois mandar, eu tenho aqui a tradução, posso depois mandar. Muitos tenho ele em Yorubá, né? E tenho como traduzir, sim. Eu vou fazer a tradução, depois eu peço para o Balogun colocar no grupo. Né? Coloca no seu texto, Emanuel. Coloca no seu texto. Perfeito. Né? No epígrafe você coloca do Oriki, a tradução do Oriki, depois entra no texto. Perfeito. Antes disso mesmo, eu já posso mandar. Eu vou até vou fazer a tradução ainda hoje, e aí eu tento mandar, no máximo, acho que até segunda-feira eu mando no grupo, né? Não, se você quiser colocar no texto que resume a própria sua fala de hoje, que você já está com ele andado, aí a gente publica nos nossos portais, né, no nosso blog, coloca por aí afora. Isso aí a Mariana faz sem pensar, faz de costa e de noite ainda, no escuro. Mas é que eu quero saber, deixa ele colocar no grupo. É que ele saiu do grupo. É assim que eu absolutamente nada contra, só que ele pode pôr sim, mas eu estou pedindo para ele colocar também no texto, porque aí ele não se perde mais. Sim, claro, fica guardado. Porque, assim, quando falando, né, da oralidade, o Ademir conhece minha família, é bastante grande,
E nós temos muito ataque com esse jeito de ser africano, sabe? E quando fala de oralidades, mesmo não entendendo, eu senti aqui, sabe? Dentro do meu coração, e como professora de português e de línguas, eu achei lindo você falando Yorubá, sabe? Quem sabe um dia eu aprenda também, além das línguas ocidentais que eu trabalho, para eu saber um pouco mais de mim mesma. Embora a minha ascendência seja banto, né? Nós achamos um veio em Moçambique, né? Sim. Que é diferente do Yorubá, que está lá mais para cima do continente africano. Sim. Mas todos somos África e eu só tenho a agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Nós somos África Estendida e o Emanuel faz parte de um grupo que exatamente estuda o Yorubá. E você entra em contato com ele, que ele põe você para sofrer lá. Já pensou em falar Yorubá? Que legal. Para interesse, a gente tem um grupo de estudo de Yorubá. Se reúne sempre às quartas-feiras. Passa o conteúdo, como você não está no grupo, passa para Ademir para ele me passar, por favor. Perfeito, passo sim. Muito obrigada. Eu te passo daqui a pouco, porque eu tenho o zap de vocês dois, eu te ponho em contato. Perfeito. Você falou uma coisa, Gleice, professora Gleice, que chamou atenção, assim, em relação à mitologia, né? Você tem, por exemplo, quando você estuda a mitologia comparada, né, você tem vários povos em que as mitologias, elas mesmo estando geograficamente muito distantes uma da outra, embate as coisas elas são muito semelhantes. Então, uma semelhança muito clara entre Hermes, né, e Exu, mas também entre Exu e Loki, por exemplo, da mitologia nórdica, né, entre Xangô e Thor, por exemplo, da mitologia nórdica. Só que aí você pega, por exemplo, se você fizer um filme em que você coloque um Loki, mas na verdade é um Exu, né, você vai ter o racismo religioso, né, contra aquilo. Só que se você passar aquele mesmo filme falando sobre um deus nórdico, as pessoas lotam o cinema. Então existe a questão também do racismo embutido nisso aí, porque as mitologias, elas se conversam entre si. Você tem muita semelhança entre a mitologia nórdica, grega, e outras mitologias africanas, dentre as várias mitologias africanas. Tem muita história que é muito parecida, inclusive. Você tem estudos de mitologia comparada, que conseguem pegar os mesmos elementos de um povo que está na Europa para outro povo que está lá na África. Então, mas o que impede, né, com que isso seja tratado, por exemplo, pelo cinema, ou tratado de uma outra forma, é a questão do racismo. Porque todo mundo lota o cinema para ver o Thor, né, que tem muita semelhança com Xangô, para ver o Loki, que é irmão do Thor, né, lá no filme lá. Só que ninguém iria, né, as pessoas teriam o preconceito de ir no cinema se, em vez do Loki, você colocasse como personagem Exu. Eu fiz um curso, né, que a escola passou, sobre relações etnorraciais, né, e daí a gente tinha que fazer um projeto. E daí eu fui pesquisar, isso, por isso que eu estou falando, porque daí eu coloquei, né, fui pesquisar assim, os mais conhecidos na mitologia japonesa, na mitologia indígena, tupi, daí coloquei, né, as conhecidas, né, a romana, a grega e Yorubá, e coloquei falando e aparecem todas, o que é o deus do trovão, sabe? Coloquei o Xangô, tudo assim. E daí a professora, né, retornando, eu falei assim, nossa, nem a professora tinha feito essa ligação. Mas é que hoje não está participando conosco, mas tem o Onildo, sabe? Ele é um grande estudioso do grupo. E ele me emprestou um dicionário que, quando inicia falando sobre o Yorubá, fala que a mesma raiz da mitologia Yorubá está presente, sim, na mitologia grega e romana, por causa do caminho lá como fala? Porque, na verdade, se a gente for ver, o cristianismo nasceu na África, porque Moisés estava no Egito. Então, o caminho vem junto com as pessoas. E essa internalização é uma coisa que vem de dentro. Então, por eu estudar e ter essa oportunidade de ter 25 anos de NUCAB, eu não sou estudiosa assim como você, mas levando para a minha área, eu pude fazer esse trabalho, né, como um projetinho para apresentar na escola, né, e achei muito legal isso. Então, você falando, né, igual Lúcifer, é aquele que traz a luz, mas é visto de forma negativa, né, igual Exu. Imagine, eu faço a conta,
o carteiro vem me trazer a cobrança, a causa não é dele, é minha. Mas daí as pessoas veem negativamente quando se trata de Exu. Né? E eu levo isso para a sala de aula. Porque se eu, independentemente da minha religião, se eu, enquanto negra, professora, eu não levar os meus conhecimentos para outros saberem, do que está adiantando a minha ancestralidade? Exatamente. E por isso que eu estava aguardando, amei. Ai, faça mais, viu? Que eu estarei aqui. Legal. Aguardando. Obrigado. Muito obrigada. Eu queria que a Marilda também nos apresentasse, porque ela tá armando a nossa próxima reunião, e eu acho que vai ser espetacular também, tá bom? Que ela está trazendo para falar com a gente o pessoal do Conselho do Negro de São Paulo, a partir da Rosângela de Paula, que alguns de nós conhecemos, né? E eu acho que a Rosângela vai trazer gente boa de lá também, e eu não vou nem dizer que é para vocês ficarem só com um pouquinho de água na boca. Um pouquinho, por enquanto. Quando chegar mais perto, ficar com muita água na boca, com absoluta certeza. E a Marilda também pediu para abrir a câmera, para ela fazer uma foto. E eu não sei se a Mariana consegue mudar aqui a nossa tela para aparecer mais gente na foto, não sei. Aqui tem 9, né? Mas nós estamos em 14, 13 ou 14. Eu não sei se isso é possível ou não. E a gente abrir a nossa câmera, todo mundo, aí, sei lá, mudar o formato. Não sei se é possível. A Mariana que sabe, né? Ok, Mariana. Emanuel. O que você disse, Mariana, que eu não entendi, não entendi. Admir, abre a sua câmera também. Então, mas eu quero saber se já pode. Pode? Consegui tirar já, pessoal. Obrigada. Bora, Flávia. Flávia, você queria falar alguma coisa ou não? Então, vamos almoçar domingo de carnaval? Sábado de carnaval, quer dizer, ver o desfile da Vai Vai? Porque eu acho que essa aula a gente vai ter que descansar para deixar entrar no coração, né? Para deixar penetrar no nosso Ryokan, né? Através do nosso Ori, penetrar no Ryokan, não é isso? E aí a gente precisa estar com o corpo são para ter a mente sã e o coração disponível, tá bom? Então, a minha alma agradece a todos vocês. O meu dever é abrir caminhos. Eu acho que nenhum caminho foi tão aberto como hoje, não é isso? Nós estamos trazendo para dentro da academia aquilo que a academia não sabe, trazendo a academia para sentar com a gente e aprender o que nós sabemos e eles não sabem, né? Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente pode começar a pensar, principalmente o pessoal que milita na área da educação, em trabalhar os nossos métodos educacionais a partir da creche, como os iorubás fazem, né? A partir dos pequenos, para que eles tenham uma memória ampla, porque não é memória, é conhecimento. Usar a roda como forma de ensino, não a fila, como preconizou o nosso fundador da sociologia, dessa sociologia continental, né, que nos deu ordem e progresso. Por isso que nós sentamos em fila, para dentro, e poder nos vigiar e mandar todo mundo calar a boca. Isso que é a ordem, porque ele dizia que com a ordem a gente atinge o progresso. Nós estamos vendo a desordem nos levar para uma progressão e não para um progresso, né? E isso não cabe para a filosofia iorubá, como também não cabe para uma filosofia angolana. Essas filosofias africanas, elas nos colocam sempre em grupo e de interdependência. Nós temos que conhecer sempre que nós estamos incompletos, mas dispostos a evoluir. E quem nos evolui são os nossos antepassados, os nossos ancestrais, os nossos mais velhos. Esta é a nossa única hierarquia. Ah, tá aí. Eu passo para você também contato com ele. Aí ele fica como o padrinho Cias lá, vai ficar sofrendo lá, porque tem como ficar esse povo aqui que não sabe nada. O carnaval para você. Que orixá bobô, ou seja, todos os... Oi? Você disse, Liz?
Hoje, 3 professoras marciano aqui, hein? Então, eu vi, e todas as três... Maravilhosos, maravilhosos. E todas as três com os olhos regalados, fazendo assim, com a cabeça cheia. A história da sua família, conheceu? Vocês... Eu estava lendo a história da sua família hoje. Aquele livro Marciano. Negro Nosso, Ademir. Lembra do livro Negro Nosso? Ah, sim. Maravilhoso. Estava lendo a história, maravilhosa. Nossa. Tem uma captação de memória, né, dos nossos Volta para o mundo essa coisa toda. É isso mesmo. Por mim, o conhecimento é para ser partilhado, né? O conhecimento interninha falando de si para si, que adianta, fique quieto, né? Dá para entender, viu? Esse 16 ao quadrado dá 256, que é a base de toda a computação. E eu imaginar que existia uma máquina que podia imitar o pensamento. Poderíamos agora, ele teria computação. Esse que é o entendimento, entendeu? Isso que precisa ficar claro, que a gente tem que bater na tela. Ademir, vou mandar um pedaço de um livro para você. Estados Unidos, que fala sobre as pessoas negras daqui de Sorocaba. Meu filho que está lá mandou para mim. Eu precisaria disso ontem, porque eu tenho uma co-orientanda, que está fazendo um TCC, e que exatamente ela vai pegar essa área dos negros no Brasil, os negros em Sorocaba, e como é que essa condição que nós somos tratados como cidadãos de segunda classe afeta na personalidade, entendeu? Então, se você tiver esse material para me mandar com o Mexu, né, que vai manter. Tá joia, Ademir. Que saudade que eu tô de você, Ademir. Então, mas é claro, uma pessoa linda dessa, aqui, olha o perfil. Além de tudo, mais velho, ainda por cima, eu sou dos mais velhos, né? Tem isso. Bom, embora o Emanuel tivesse com muito medo que não desse tempo, eu acho que deu tempo, né? Deu tempo de todo mundo estar com fome já, todo mundo quer largar a mão daqui. Vocês querem ficar até o final da tarde? Assunto a gente tem. Beleza, menina?